Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine, para que possamos colher do nosso encontro, do nosso estudo, os ensinamentos mais apropriados às nossas necessidades atuais, de compreensão da vida e de crescimento, com a vivência que tenhamos nas mais variadas circunstâncias da vida. Para início da nossa reunião, convidamos os irmãos a acompanhar a leitura da página preparatória, leitura que vai ser feita pela nossa confreira Denise. Boa noite a todos. Pela boca. Aquilo que sai da boca, diz-nos o Evangelho, precisa merecer-nos tratamento especial. Os alimentos com que o homem muitas vezes ameaça a própria saúde prejudicam apenas a ele mesmo. Já a frase contundente ou o grito de cólera podem alcançar uma assembleia de corações, determinando enfermidade e desequilíbrio. É pela boca que arrojamos da alma desprevenida os tóxicos da maledicência e, por nosso desespero, os espinhos da discórdia. É da boca que sai do nosso sentimento mau, conduzindo à calúnia, envenenando a vida, e é por ela que se expressa o exame insensato das consciências alheias. Mas pela boca também exteriorizamos a ternura, a compreensão e a fraternidade que nos imantam uns aos outros. Vejamos o que fazemos da palavra para que a palavra não nos destrua. A língua revela o conteúdo do coração. Modulemos nossa voz na serenidade e elevemos nossa frase sobre o pedestal do amor. Emmanuel, pelo médio Chico Xavier, do livro Indulgência. Muita paz a todos. Mais uma página muito instrutiva, muito edificante. Devemos meditar muito, refletir muito sobre esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Uma palavra que pronunciamos desavisadamente pode trazer consequências desastrosas. Que o Mestre amigo Jesus nos inspire para que sempre falemos construtivamente. Vamos acompanhar na prece inicial o nosso confrade José Leones. Boa noite a todos. Cerremos os nossos olhos para melhor sintonizarmos as forças do amor e do bem e digamos: Jesus, amigo, agradecidos estamos por mais uma vez nos reunirmos aqui às quartas-feiras, procurando uma reflexão maior sobre a vida, sobre os teus ensinos contidos no Evangelho e sobre o que a doutrina nos traz, esclarecendo-nos e convidando-nos a essa transformação interior para melhor. Ajuda-nos, Mestre, a todos nós nesse propósito de transformação íntima. Queremos, de forma especial, rogar pelo nosso país, para que esses momentos que transcorrerão durante os próximos dias, durante os Jogos Olímpicos, possam eles
transcorrer na calma, na paz, na harmonia, atingindo o objetivo maior, que é o de congraçamento, de confraternização e de elevação dos nossos sentimentos humanitários. Ajuda-nos, Mestre, nesta compreensão, acalmando os ânimos dos exaltados, dos que não ainda compreenderam a vontade de Deus, do nosso Pai. De forma especial, também rogamos pelo nosso companheiro expositor da noite, que nos traz, nos brinda com a sua mensagem. Rogamos ainda também para que a assistência se faça sobre toda a plateia, encarnada e desencarnada, ampliando a nossa capacidade de compreensão e abrindo o nosso coração para as reflexões. Que a tua paz permaneça agora e sempre conosco. Que assim seja. Meus irmãos, a palestra desta noite, Heranças do Passado, e vai ser apresentada pelo nosso confrade, expositor Hugo Sandes. A doutrina espírita nos ensina que este tema é muito importante. Estamos ligados ao nosso passado, ao nosso pensamento, às nossas palavras, a tudo que fizemos ou deixamos de fazer. É um tema palpitante. Vamos ouvir o nosso irmão. Com a palavra, o nosso confrade Hugo Sandes. Bem, meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes, encarnados e desencarnados, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus Cristo esteja em nossas mentes e em nossos corações. Em nossos corações, porque o coração representa o sentimento. E quando Jesus, a espiritualidade maior, está conosco, nós estamos elevando os nossos sentimentos para o convívio salutar com os nossos semelhantes. Conforme foi anunciado, nós vamos fazer uma reflexão, aproveitando esses minutos que Deus nos concede, para entendermos melhor a questão da herança. Quando fala-se em herança, o nosso pensamento é logo remetido de acordo com aquele conceito que nós absorvemos no estudo do nosso vernáculo. Então, é um bem, um direito ou uma obrigação transmitido por disposição testamentária ou por via de sucessão. Ou seja, o que é herdado dos pais de gerações anteriores. E quando nós falamos em herança, vem logo esse pensamento de receber algo. E esse algo, com certeza, a gente espera que venha trazer benefício para nós. Nós esquecemos também, mesmo que seja algo que represente uma riqueza material, representada por bens móveis, imóveis, dinheiro e etc., que enche os nossos olhos, nós esquecemos que, além desse direito, automaticamente ele vem
junto obrigações. Então a herança, ela traz o direito e traz também a obrigação. Isso no sentido do nosso entendimento hoje, em termos de convívio social, em termos da lei do direito civil. Seguindo o nosso raciocínio, a herança também, ela está ligada a outra palavra que tem praticamente a mesma raiz, mas que já tem um sentido mais amplo, que é hereditário. Hereditário já tem um conceito que transcende o conceito de herança propriamente dito. Então, hereditário é aquilo que se transmite por sucessão. Na herança, que se transmite por via de um dispositivo testamentário, como também por sucessão. Não havendo, no caso, um testamento, a lei vai averiguar a sucessão, quem é o sucessor para receber aquilo de direito. É assim que ocorre na nossa sociedade, de acordo com o direito. Então, hereditário, já o conceito transcende a questão do direito em si, no sentido material. Então, que se transmite segundo as leis genéticas da hereditariedade. Então, já dá uma ampliação de entendimento, porque já envolve a questão da lei genética. Então, hereditário. Nós, estudando a história, a gente vê que hereditário também é aquilo que ainda hoje muitos de nós que detêm certo poder político se utiliza desse conceito para transmitir um poder de pai para filho, para os netos, etc. Tal. Então, mas ele já tem essa ampliação de entendimento. Seguido, aí vem a palavra hereditariedade, ou seja, qualidade do que é hereditário, conjunto das características genéticas dos pais transmitidas a seus descendentes. Então já estamos num campo de entendimento maior. E esse conceito, quando nós começamos a estudar com mais profundidade a questão da transmissão de caracteres genéticos de uma geração às seguintes, nós vamos ver que a bondade de Deus com relação a nós, nesse mundo material em que nós estamos vivendo, para facilitar a nossa questão de condição evolutiva, como também a questão de entendimento daquilo que nos pertence, principalmente na condição filial. Então, nós sabemos que na nossa sociedade existem grandes discussões, polêmicas, pelejas as mais diversas, no sentido da identificação daquele que se pressupõe que é um filho ou uma filha, porque se faz questão de se ter essa identificação. Então, se não tiver as características genéticas do pai, então aquele não é filho. Então, quando nós começamos a penetrar nessa questão e associar o atributo de Deus para conosco, a nossa origem, o nosso destino, no sentido evolutivo, vamos ver que essa questão da identificação genética, eu acredito que seja a misericórdia divina trabalhando a nosso favor, para que nós possamos desenvolver
através do conhecimento, da nossa inteligência, aquilo que nos espera no futuro e que do verdadeiro sentido da filiação, que já foi explicado isso por Jesus Cristo, quando ele disse: quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus, não identificando aquele que tem a mesma cor dos meus olhos, a mesma cor da minha pele, a forma do meu rosto, do meu olho, como nós identificamos. Você veja que ainda hoje, no século XXI, que nós nos identificamos como pessoas evoluídas. Quando nasce alguém, a primeira preocupação é identificar fulano. Será que realmente é a cara do pai, é a cara da mãe? Nós temos essa preocupação. E não a preocupação de dizer: esse ser é um ser que veio aqui para somar, para trazer alegria. Pouco de nós temos essa visão. Por mais que nós nos entendamos como pessoas já evoluídas. Então nós temos essa preocupação de olhar para o outro e dizer: não, fulano não é filho de fulano nem de cicrano, porque ele não tem as características, são diferentes. O cabelo é completamente diferente. Então nós fazemos essas observações, mas não fazemos a observação no sentido da identificação espiritual entre aquelas pessoas que se amam. Porque muitas das vezes nós sabemos que, mesmo tendo aquela semelhança, não tem nenhuma identificação. Até mesmo são pessoas antagônicas na convivência, tanto na relação de pai como filho e vice-versa. Então, aí, quando nós começamos a observar essa questão, aí vemos a misericórdia divina atuando sobre nós através desses conhecimentos que a doutrina espírita nos faculta. Então, a doutrina espírita, dentro desse foco de estudo, nos diz o seguinte: que a hereditariedade, embora seja compulsória, a transmissão das características genéticas, ela é relativa, pois que sofre a interferência de fatores espirituais decisivos para a adaptação do espírito ao seu novo habitat, para onde leva as mais caras esperanças e as mais risonhas promessas. Então, aí já começamos a entender o que é que nós estamos fazendo aqui, o porquê da nossa vida, a essência da nossa vida. Por que nós estamos reunidos com aquelas pessoas em termos de família, em termos de núcleo familiar? Por que eu estou morando em Maceió? Por que eu moro no bairro do Farol, do Prado, do Vegel, enfim? Então, tudo tem uma razão de ser. Por que eu estou hoje realizando determinada tarefa? Quando eu tenho a ansiedade por realizar o tipo e eu não consigo sair daqui. Então, a doutrina espírita, nessa questão de se observar a herança, e heranças, no caso no plural, heranças do passado, porque aqui entra o estudo do princípio básico da doutrina espírita, que é a existência, a pré-existência do espírito, que nós, quando nós chegamos aqui, nós já existíamos, estamos aqui recapitulando experiências para atender nossa necessidade evolutiva, como também da pluralidade das existências, que representa a misericórdia divina a nosso favor. Então, esse princípio, quando nós começamos a entender, à luz da razão, o princípio de que a vida continua, não só no plano espiritual, mas como também nós retornamos ao campo material para dar continuidade e concluir o nosso trabalho de aprimoramento espiritual,
nós passamos a entender as nossas questões e principalmente essa questão da herança. Não só da herança material, porque tem a ver também, não é à toa que determinada pessoa de repente recebe uma grande herança, como também pode receber uma péssima herança. Porque hoje o que está acontecendo com o nosso país resulta de uma herança de um povo que vem realizando trabalhos no sentido de caminhada evolutiva. Se nós não tivermos uma condução adequada, com certeza, através dessa lei maior, que é a lei de causa e efeito, que é preciso retomar a experiência para retificar ações no sentido do progresso. Então, tudo isso nós passamos a atender de forma tranquila e passar a vida com mais tranquilidade e nos prepararmos para novos momentos na nossa caminhada evolutiva. De forma que, nessa questão da transmissão da característica genética, que ela é compulsória, na verdade, nós sabemos disso, não precisa ter conhecimento científico, não precisa ter mestrado nem doutorado, e que a própria vivência faz com que nós observemos que isso é um fator real. Como diz aí o William Crookes, não digo que isso seja possível, mas sim que isso é real. Então, é uma realidade incontestável. Só que nós precisamos entender para nos aprimorarmos e nos tornarmos mais humanos e entender que a família, a ligação familiar, ela não está representada apenas pelos laços consanguíneos, que gera as características que é transmitida de pai para filho através da genética. Então, é importante observar que quando nós paramos para pensar, nós, à luz da razão, chegamos à conclusão que isso é verdadeiro, que não se herda característica psicológica, nós só herdamos características físicas. A física, sim. Então, meu filho é bem parecido comigo, mas a sua personalidade é diferente. Às vezes, ele pensa igual a mim, porque nós somos espíritos simpáticos, que já temos uma experiência de vida anterior, e que nos reunimos para nos ajudarmos, nos darmos as mãos uns aos outros, para continuarmos. Então, não se herda a característica psicológica, como a inteligência, dotes artísticos, temperamento bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, agressividade, porque cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias, ou seja, maneira de ver, sentir, reagir, peculiar a cada pessoa. Tudo isto representa patrimônio espiritual, intelectual e afetivo, e é conquista, ou seja, uma construção do próprio espírito ao longo dos milênios, em transição constante pelos dois mundos, mundo material e o mundo espiritual, ora nascendo, vivendo, tendo suas experiências, morrendo para renascer e viver novamente em constante ciclo evolutivo. Então, é a máxima que Allan Kardec encontrou e que Leon Denis também, no seu trabalho O Porquê da Vida, do Destino e da Dor, ele assevera isso, e através da razão, onde nós nos encontramos, que essa informação é verdadeira. Então, nós sabemos que pais inteligentíssimos, sarados, sadios, casa
quer dizer, a esposa também sarada, sadia, e de repente chega um filho com deficiência. E aí? E a minha característica genética? Eu tinha tudo para ter um filho sadio, igual a mim, talvez até mais sabido do que eu, mas veio com deficiência. Então, a ciência, a genética, ela está procurando respostas, procurando já interferir no processo de gestação para identificar se existe alguma anomalia no feto, mas não pode impedir que isso aconteça, porque isso é uma necessidade espiritual nossa. E nós entendemos muitas das vezes como castigo, como um erro de alguém que cometeu, porque teve um procedimento X ou Y, que fez com que o bebê nascesse com deficiência, e colocamos a culpa nos outros. E não sabemos lidar com essa questão. Então, e aí? Graças a Deus, nós temos resposta para isso. Herança. Herança que precisa ser resgatada. E toda mãe, principalmente a mãe que recebe um filho com deficiência, uma filha com deficiência, ela é abençoada por Deus. Ela é preparada para isso no plano espiritual. Inconscientemente ela não sabe, mas isso é representado pela preocupação que ela tem, com o amor que dedica ao seu filho deficiente. Então, nós não enxergamos isso. Mas quando temos a oportunidade de ter o contato com a doutrina espírita, que abre esta luz para nós, nós passamos a entender e valorizar mais a vida e dar mais valor àquele ser que é um ser especial para a nossa vida, que já foi especial em vidas anteriores. Então, é nessa questão que nós nos atropelamos. Nós estamos no século XXI, nós estamos bastante avançados em termos de ciência, em termos de tecnologia. Esse evento que está acontecendo aí está fazendo com que as pessoas que são estudiosas, que desenvolvam mais pesquisas para defender a si mesmo, defender os patrimônios. Hoje no evento tem lá um grande setor onde está toda a inteligência de segurança internacional. Então ali existe esforços maiores para se defender o patrimônio, defender a vida no sentido de repressão ao crime, mas nós não estamos preocupados em realizar uma grande Olimpíada no sentido de preservação da vida a partir da nossa conduta como pessoa, como filho de Deus, para promover a paz através de uma boa relação, de uma relação amistosa, de uma relação de solidariedade, independente de querer aparecer em qualquer que seja a mídia, que hoje em dia muita gente quer aparecer como bonzinho, benemérito, mas desde que seja propagado na mídia. Então, nós temos os infortúnios ocultos que ocorrem, mas nós não nos preocupamos com isso. Então, hoje, infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade amedrontada. Mas isso é resultante de procedimentos que gerou essa herança. Isso é herança, isso é colheita. Mas é necessário para que a gente reveja essas questões que nos envolvem no campo social, no campo da afetividade, para retomarmos a caminhada para a nossa felicidade.
Emmanuel, ao prefaciar aquele livro Missionários da Luz, que é um livro excelente, que foi ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, ele diz assim lá no prefácio: enquanto os bons espíritos vêm até nós e nos diz que a vida continua, que Deus não nos abandona, realmente Deus não abandona ninguém, Deus é misericórdia, Deus é amor, que a vida continua no plano espiritual, que os benfeitores vêm nos ajudar quando a gente está aperreado, aflito, todos nós ficamos alegres. Quando diz que há possibilidade da gente ter notícia daqueles que nos antecederam, os nossos entes queridos, mais alegres nós ficamos. Mas quando ele diz o outro ângulo do plano espiritual, nos falando que para que essa continuação no plano espiritual seja regada de paz, de tranquilidade, se faz necessário que nós nos esforcemos aqui, saiamos do proselitismo, que nós vivenciemos os ensinamentos de Jesus na prática, que Jesus, ele resume os seus ensinamentos, é humildade e caridade, que nós sejamos humildes e caridosos para com os nossos semelhantes, que é necessário que nós ampliemos os nossos conhecimentos para substituir a ignorância que amedronta, que cria o fanatismo, que cria distorções, equívocos na relação social, que nós temos que fazer um esforço ainda maior de olhar para dentro de nós, fazer uma reforma íntima, porque senão a continuidade no plano espiritual vai ser com dificuldade, com sofrimento. Aí ele diz que a maioria das pessoas, quando ouve essa exortação, dá marcha ré, porque a maioria de nós queremos ganhar o céu com meras afirmações doutrinais. Nós queremos que alguém chegue para a gente aqui: meu filho, você está salvo, a porta do céu está aberta. Mas não, quem abre a porta do céu somos nós. A chave do céu está no nosso bolso, está guardado dentro de nós a chave. E nós queremos que São Pedro abra a porta para a gente. Não, meu filho, isso aí foi besteirinha. É preciso que nós atentamos para esses ensinamentos, porque nós teremos assim a preparação para aquele céu que nós imaginemos, ou seja, uma vida tranquila, uma vida de paz no plano espiritual, nos preparando para novas jornadas. Então, quando nós, por acaso, entre aspas, temos um filho deficiente, é a misericórdia divina olhando para nós, não é castigo. Não é castigo. A mãe que segura um filho especial é uma mãe abençoada, porque o seu trabalho é dobrado, e Deus dá a energia, dá todas as possibilidades para que ela e o seu esposo possam conduzir aquele ser no caminho da evolução. Então, é uma das questões que nós nos atemos e temos que observar no nosso dia a dia. Então, pais inteligentíssimos podem ter filhos medíocres,
tanto quanto pais aparentemente pouco dotados podem ter filhos geniais. Pessoas pacíficas geram filhos turbulentos e vice-versa. Pais desarmonizados produzem crianças excelentes, equilibradas e sensatas. Então, esse ensinamento, acredito que para aqueles que ainda não tinham contato com essa informação, vai fazer uma reflexão maior. E esses ensinamentos, eles vêm sendo dados com relação à herança, já com Moisés, há 3.500 anos. Moisés, quando escreveu o livro Êxodo, e que está ali no capítulo 20, de 1 a 5, lá na Bíblia, nós prestemos atenção a essas palavras, porque a lei do renascimento, Moisés já nos ensinou a lei do renascimento. Lá está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás, nem lhes dará cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, é uma frase que nos deixa até perplexos, se formos observar o significado ao pé da letra. Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O espírito desse ensinamento ensina claramente a necessidade e a justiça da reencarnação. Quando diz: porque eu sou o Deus zeloso, que puno as faltas dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações, é porque na primeira e na segunda o pai ainda é contemporâneo do filho e do neto. Mas na terceira e ou na quarta geração, geralmente ele já desencarnou e poderá estar reencarnando na sua própria descendência e vindo colher o que plantou. Assim, a punição cai no próprio espírito culpado e não em qualquer outro descendente, porque nenhum espírito é castigado pelas faltas do seu ancestral. E Jesus diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A lei da reencarnação foi ensinada já por Moisés, no livro Êxodo. Nós podemos aproveitar. Cadê o relógio? 20h40. Aí alguém pode assim perguntar: ora, se eu cometi algum erro esse que foi um erro grande, eu estou aqui porque não me lembro. Allan Kardec teve essa preocupação, porque qualquer um, no bom senso, quer saber, para todo efeito tem que ter uma causa. E Deus é tão misericordioso conosco
que quando dá uma nova oportunidade de experiência, de vida, de recapitular experiências, como aquele aluno que frequentou a sala de aula e que foi um mau aluno e que perdeu seu tempo com brincadeiras, com querelas e etc., e ficou para trás, os outros passaram. Mas o colégio dá uma nova oportunidade. Os pais também vão rematricular. E Deus jamais iria prejudicar nós, fazendo com que a gente fosse queimar no fogo do inferno. Afasta-te, para que dá passagem aos outros, porque Deus não pune ninguém. Nós somos punidos pelo tribunal maior que existe no universo, a nossa consciência. Isso é uma das questões que Allan Kardec teve a preocupação de observar, que quando foi estudar as leis divinas, a primeira coisa ele perguntou: aonde está escrita as leis de Deus? E a resposta: na consciência. E nós sabemos disso, porque nós fazemos papel de bons atores muitas das vezes. Nós queremos enganar os outros com as aparências. Se eu tenho um bom potencial intelectual, sou bom de conversa, procuro os argumentos melhores para me safar. É isso, as coisas que acontecem aqui conosco. Nós somos atores, mas não estamos só enganando os outros, estamos enganando a nós mesmos. E quando a gente vai para o nosso recesso, ficamos em casa ou na hora de dormir, que muita gente até perde o sono, a consciência acusa. Por mais que eu queira negar e dizer não, o negócio tem que ser assim mesmo, porque esse mundo é assim mesmo, mundo cão, é um querendo comer o outro, e aqui só vai levar vantagem quem for mais esperto. Quantos de nós não estamos agindo dessa forma? É assim que está funcionando, principalmente hoje. Muita gente quer dar o pulo do gato, não sabe esperar, fazer um trabalho com dignidade, e fluindo, crescendo, quer lá dar o pulo do gato. Se nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, primeira coisa que nós temos que aprender a fazer é dizer: eu não posso dar o pulo do gato. Eu tenho que ir de acordo com Platão diz: quem sabe de onde vem, situa-se melhor. Quem sabe por onde anda, não se perde no caminho. E quem sabe para onde vai, não corre o risco de ficar perplexo ou desapontado. Muitos de nós ficamos desapontados, perplexos, porque nós não atentamos para isso. Esquecemos que a lei está aqui. Então, Allan Kardec, ele, sabendo que nós iríamos fazer essa arguição, ora, se eu pequei tão grande assim, por que eu não me lembro? Aí a resposta dos espíritos superiores que vocês podem encontrar no Livro dos Espíritos, a questão 392 a 399, eu fiz um pequeno resumo para a nossa observação. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. E o que é isso? A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos.
acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança dos nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios. E esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Então, onde nós estamos e com quem estamos, muitas das vezes tivemos experiências fortes com essas pessoas. E se por acaso nós nos lembrássemos, ia criar embaraço dos maiores. Ou elevar o nosso orgulho, se eu fui uma pessoa muito importante lá, e agora estou numa situação mediana, e eu vou querer utilizar desse conhecimento para tirar proveito. Essas coisas que acontecem conosco. Então, é preciso que nós atentemos para o seguinte: isso aqui é passageiro. Todos nós sabemos que isso aqui é passageiro. Tudo que nós temos aqui, nós herdamos. Herdamos com o nosso trabalho, quer seja positivo ou que seja negativo. Herança, até mesmo a nossa saúde. E a nossa saúde, ela vem sendo construída desde o passado. Muitas das enfermidades que nós carregamos entre nós é decorrência do mau uso do nosso livre-arbítrio em vidas passadas. E aí, para aproveitar o tempo que está se extinguindo, não é isso? Para trazer, assim, uma comparação do conhecimento da doutrina espírita com o conhecimento de um cientista aqui na Terra, ele nos mostrando que, através da ciência, que o que a doutrina espírita nos ensina hoje, com relação à nossa vida, à nossa situação de bem-estar, o nosso mal-estar, e principalmente até mesmo com a preocupação do nosso corpo físico, que nós temos essa preocupação em querer dar malhar, ficar com o corpo sarado. É bom, não é ruim, mas temos que cuidar dos dois corpos, físico e espiritual. Para que eu tenha saúde física, eu tenho que ter saúde espiritual. Os gregos já ensinaram isso. Mente sã, corpore sã. Não é assim? Veja o que esse cientista nos dá para nós concluirmos a nossa reflexão. Esse cientista, ele tem um nome, ele é um cientista fisiologista australiano. O nome dele, Dr. John Eccles. Ele ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia. E ele, numa conferência, onde tinha seus pares para psicólogos, ele chamou a atenção dos seus colegas e assim disse: se vocês querem ver um caso real de telecinesia, considerem as proezas da mente sobre a matéria realizadas pelo cérebro. Telecinesia, para quem não sabe o que é, são movimento de objetos à distância, sem intervenção direta ou contato físico de alguém. Todos nós temos essa capacidade. Vocês já pararam para pensar que nós temos a capacidade de fazer alguém ficar bem vermelhinho, ficar tinindo de raiva? Nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de fazer a pessoa sair correndo, sem triscar nela. Isso é energia. Radiação é energia que interfere no outro. Então ele diz o seguinte: significa dizer que a cada pensamento, a mente, nossa mente, consegue mover átomos de hidrogênio, carbono,
e outros elementos químicos das células cerebrais. A energia dos pensamentos atua sobre a massa cinzenta do cérebro, realizando modificações químicas. Dependendo do tipo de pensamento emitido, teremos essa ou aquela substância química cerebral. Se o pensamento contiver emoções como medo, o cérebro aceita essas mensagens sob a forma de ordens expressas da mente, e as suprarrenais verterão um excesso de adrenalina na corrente sanguínea. Havendo a cronicidade do ressentimento, da mágoa, aumenta a calcificação das artérias coronárias, surgindo futuras isquemias, chegando mesmo a aparecer, no caso, o infarto e as consequências das isquemias na coronária. Uma crise colérica poderá produzir danos terríveis para o fígado, chegando mesmo a aparecer alguns sintomas da hepatite, da qual a icterícia é a consequência. É interessante observar que esse tipo de emanação energética da alma ou mente produzirá substâncias que irão reduzir os sistemas de defesa do organismo. Ou seja, a nossa saúde física depende da nossa condição emocional. Se nós começamos a nos aborrecermos constantemente, começamos a guardar ressentimento, mágoa, enfim, todo tipo de sentimento negativo, nós começamos a comprometer o nosso organismo. Por mais ginástica que façamos, por mais caminhada que nós façamos diariamente, se a nossa mente não estiver em equilíbrio e em paz, nós herdaremos um corpo físico com deformidades através das doenças. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. Então, além dessa questão de comprometermos a nossa saúde, o nosso organismo, com pensamentos que produzem substâncias que comprometem o funcionamento do nosso organismo, por outro lado, pensamento carregado de emoções, sentimentos enobrecidos, como a alegria, o carinho, a prece elevada, a atitude da bondade, a confiança, a autoestima, a fé fervorosa e todo tipo de elementos saudáveis da alma, são verdadeiras mensagens para o cérebro, que as recebe e as codifica, produzindo substâncias que irão auxiliar a fortalecer o sistema imunológico do organismo. Então, surgem aí substâncias chamadas endorfinas, ou seja, a morfina interna, que são analgésicos naturais e substâncias euforizantes, as quais produzem uma sensação de bem-estar e alegria nas pessoas. Então, nós podemos, através da elevação do nosso pensamento, através da prática da caridade, não só a caridade de doar aquilo que está nos sobrando, isso é muito fácil, mas a caridade da paciência, a caridade da tolerância, a caridade da indulgência, conforme nos ensina Jesus Cristo, a caridade do perdão, que está hoje em falta na nossa sociedade, e por conta disso nós estamos sofrendo. Então, quando nós passamos a cultivar sentimentos elevados, perdoando, amando, sendo benevolente com os outros, a nossa saúde, ela ganha. Nós somos elevados
de forma saudável, a vida passa a ser uma vida mais fácil, não, as dificuldades são vencidas com mais facilidades, e aí nós vamos construindo heranças que vão nos favorecer mais adiante. Então, existem várias situações na nossa vida, eu acredito cada um na sua individualidade, através dessa reflexão, vai compreender melhor a herança que está carregando, a herança que tem que responder, não só perante Deus, mas perante a própria consciência, porque é necessário nós fazermos essa reflexão, porque a vida se tornará mais fácil. As dificuldades nós venceremos, porque a vida, se nós estamos numa escola chamada Terra, onde as dificuldades são imensas, mas temos que observar com outros olhos que existe muita coisa boa, que nós só damos mais assim visão às coisas ruins, nós absorvemos mais as notícias ruins. Tem muita notícia boa se nós procurarmos, tem muita gente trabalhando no bem, construindo coisas, sacrificando a si próprio para promover o progresso da sociedade, e nós só enxergamos as coisas ruins. Então, essa questão da herança, nós poderíamos até passar a noite toda discutindo, não só na questão da família, e nessa questão, 20 horas, 1 minuto, né? Está na hora. Bom, 1 minuto. De forma que vamos concluir, tá certo? Então, fica aqui a nossa reflexão, que nós possamos, logicamente, dentro da nossa condição evolutiva, porque cada um atua de acordo com o seu entendimento. E a luz, ela vai penetrando gradativamente. Não adianta a gente querer olhar para a luz de uma vez só. Deus é misericórdia, Deus é paciente. Mas que nós, antes de olharmos para os erros, para as dificuldades dos outros, primeiro olhamos para nós mesmos, para assim termos boas heranças no amanhã. Que a paz de Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima de Nazaré permaneça em nossas mentes e corações. Muita paz.